E aí eu queria saber de você, Carla, como você chegou à cobertura do caso do Diddy? Então, exatamente, como é que eu cheguei nisso? Quando nós recebemos a informação de que a promotoria ali, né, do Sul, Promotoria Federal do Sul de Nova York, tinha entrado com uma denúncia, né, na justiça americana contra ele, com base em leis federais gravíssimas, eu pedi para ter acesso a essas informações junto com os meus amigos americanos. O que acontece? Muitos processos, eles vão funcionar mais ou menos como é aqui no Brasil. Muitas informações, no primeiro momento, não podem ser vazadas, por várias questões. Aqui também não. A gente não pode vazar informação sobre nome de vítima, principalmente vítimas que sofrem crimes contra a sua dignidade sexual. E, de forma nenhuma, jamais nós vazaríamos nomes de vítimas que não autorizassem, né, o uso de seus nomes. Mas eu entendo que os agressores, eles não estão contemplados por essa lei, né? Inclusive aqui no Brasil também não estão, mas eles usam, né, o manto, né? Ah, não, mas o processo tem que ficar em sigilo. O que tem que ficar em sigilo é a dignidade daquela determinada vítima. Sim. Que a imprensa precisa trabalhar com bastante cautela e respeito, porque essas vítimas têm esse direito sim e precisam ser, né, preservadas e respeitadas. Quando isso começou a acontecer nos Estados Unidos, muitas informações precisavam começar a entrar num famoso burburinho. O que esse grupo de jornalistas acaba fazendo? A gente faz uma troca, né? Então, eles passam para a gente muitos desses processos, não só para mim, mas para vários outros, tá? Jornalistas de outros países, assim. Tem jornalista cobrindo, o nosso grupo é bastante grande, tá? No mundo todo. E a gente começa a trazer informação sobre esses determinados casos. Inclusive para ajudar e dar força a esse próprio jornalismo independente global. Então, muitas falas, inclusive, são puxadas. Olha, veja, isso já saiu no Brasil, isso já saiu aqui. Então, você vai trabalhando uma fala que já saiu em outro local para que você não entre na questão, você está vazando um processo. Não estou vazando um processo. Jornalista, por exemplo, da França, já soltou essa informação, o jornalista de Londres soltou essa informação e nós estamos trabalhando com essa... Isso é muito comum, tá? Isso dentro dos jornalistas, quando a gente precisa trabalhar uma informação que está muito segura. E quando você para pensar nos Estados Unidos, você imagina furar a bolha do poder de um homem como esse. Não é? E aí você para pensar, mas gente, já não era para a gente não ter mais isso? Com certeza, a gente já viveu Harvey Weinstein, a gente já viveu Keith Raniere, a gente já viveu R. Kelly, Jeffrey Epstein. Então você para pensar, não, esses abusos diminuíram. E aí você descobre que não, esses abusos continuam. E agora, na figura do caso do P. Diddy. Então os abusos estão lá. Então muita coisa me foi enviada, eu comecei a estudar esses casos e fiquei chocada com aquilo que eu recebia. A palavra é essa, fiquei chocada. As ações cíveis que ele está sofrendo, porque a gente vai ter duas cortes aqui. A gente tem essa corte criminal, federal, e a gente tem várias outras ações cíveis que estão em andamento. E que não é que elas são menos importantes. De novo, a ação criminal, ela vai doer na questão da liberdade da pessoa. A cível dói no bolso. Então, uma ação cível, ele vai mexer no seu bolso, que você vai ter que possivelmente pagar uma indenização para aquela determinada vítima. E a criminal, ele pode te levar nos Estados Unidos, como a gente está falando aqui de Nova York não prevê, né, a pena de morte, mas ela prevê prisão perpétua. Então, ele está encarando a prisão perpétua, porque foi imputado a ele vários crimes que são federais. E aí a gente tem duas esferas, né? A esfera estadual e a esfera federal.
E são crimes muito graves, porque a gente fala aqui da lei RICO, que é a RICO, que é a lei que enquadra organização criminosa. Ele foi colocado como sendo parte ou vamos dizer, o cabeça de uma grande organização criminosa. Quem vai julgar isso é uma corte federal. Então, tem uma outra que é a Mann Act, que vai lidar com tráfico interestadual e internacional de pessoas para fins, né, de prostituição, fins sexuais, que é uma outra lei federal também, não é estadual. Mas aquela que realmente vai colocar ele ali, né, na prisão perpétua é a RICO. As outras podem dar muitos anos, né, de punição ali e de prisão para o P. Diddy. Então, o que se especula que dentro desse universo, se ele for condenado, o mínimo de pena que ele pegaria seriam 15 anos. O máximo é a prisão perpétua. Então, quando a acusação vai, né, propor a denúncia, ela já vai fazer um pedido à justiça. E o pedido dessa denúncia é que ele receba a prisão perpétua. Então, isso que ele está encarando ali. Fora outros crimes, como obstrução de justiça, suborno de testemunha, destruição de provas. Tudo que você pode ter, assim, são 10, né? Aqui, lavagem de dinheiro, ameaça, extorsão. Ele está ali respondendo a 10, né, acusações gravíssimas, todas ligadas à esfera federal. O juiz que está conduzindo, né, esse júri é um juiz muito interessante, porque ele é de origem indiana e ele é discípulo de uma das grandes mulheres, né, no STF dos Estados Unidos. Inclusive, tem até um filme em homenagem a ela, que o nome dela é Ruth Ginsburg. Ela é uma mulher muito importante no sistema judicial americano. E por que ela é importante? Primeiro, porque ela vai trazer todas essas questões, né, do universo feminino, que são muito importantes, das minorias, mas mais do que isso, a Ruth, ela trabalha a justiça restaurativa. Ela sempre acreditou na justiça restaurativa, ela não acreditava na justiça punitivista. Então, assim, são dois, vamos dizer, né, a gente tem aqui dois braços. E aí, o que ela trazia? Se a punição, né, resolvesse, nós não estaríamos precisando de tantas penitenciárias. Então, assim, o que a gente precisa fazer em relação à nossa sociedade para diminuir o crime? Então, ela tem todo esse pensamento. Então, esse juiz é muito equilibrado. Ele está muito preocupado com todo esse júri, é um júri grandioso. E para as pessoas entenderem, lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, tudo pode ir para uma esfera de você fazer uma transação penal. Aqui no Brasil, a gente só consegue transacionar crimes de menor potencial ofensivo, como uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Lá, até homicídios, você pode transacionar, fazer a transação penal. O que quer dizer isso? A acusação vai chegar para a defesa e vai dizer o seguinte: olha, se o seu cliente se declarar culpado, a gente pode chegar aqui num acordo de uma quantidade de anos de cumprimento de pena. Mas ele tem que se declarar culpado. Olha lá, a Ruth Ginsburg, adoro essa mulher, ela morreu de câncer, maravilhosa. Tem o filme sobre a vida dela, é lindíssimo, 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 é emocionante, é tocante. E aí, o que acontece? Você vai transacionar isso, ou seja, você vai chegar no número X de pena, mas para isso o réu ou a ré, eles precisam se declarar culpados. Então, assim, você se declara culpado, sim. O que acontece quando você tem uma transação penal? Você não vai para um júri, você não vai a julgamento. Ou seja, todo caso é encerrado, aí a acusação vai dizer, olha, eu e defesa, nós chegamos aqui a um acordo,
réu se declara culpado e o acordo é esse, tantos anos de pena. O juiz vai ler aquilo, vai dar um de acordo ou não, na grande maioria das vezes ele dá um de acordo e toca o barco. O que quer dizer isso? Que você economiza muito dinheiro para os cofres públicos americanos e você também vai economizar, inclusive, dinheiro do próprio réu. Porque quando a gente pensa num júri dessa monta, né? A gente está falando aqui de no mínimo de 8 semanas, isso tudo é caríssimo, né? Você imagina aquela equipe de advogados, quanto é que não custa cada um? E não é só advogado, você precisa ter advogado, você tem ali os paralegals, os investigadores, é tudo, né? Você precisa de toda uma equipe gigantesca, né, para poder checar todas aquelas informações. E a mesma coisa tem um custo muito grande, né, para a justiça americana. Então, eles preferem sempre a transação penal, para que as coisas elas não cheguem, né, a ter que, por exemplo, ter desembolso do dinheiro público. Diferente da esfera civil, que aí não é que tem um desembolso do dinheiro público. Existe, porque você tem um juiz Sim. ali, você tem um corpo de jurados, mas o embate está ali entre, né, duas grandes equipes, né, de advogados, né, de defesa, da pessoa que está acusando a outra na área civil. Na área civil, tudo nos Estados Unidos, para as pessoas entenderem, vai a julgamento, civil ou criminal. O civil é o petit jury, que é o pequeno júri, e o criminal é o grand jury. O que muda isso é a quantidade de jurados, né? Porque no outro, no que a gente está vendo aqui com Diddy, nós temos 12 jurados, ou seja, são vários jurados. E os jurados precisam chegar num consenso, para que você não tenha um mistrial, ou seja, que você não tenha um júri anulado e tenha que refazer um outro júri. Então, eles precisam, tanto que eles debatem, eles discutem. Aqui no Brasil, o jurado, não pode conversar com o outro. O seu voto é independente e é secreto. Lá não, eles têm que debater, eles precisam chegar num consenso, e se eles não chegam a um consenso, a gente tem um problema. Você passa ali semana, e aí, não chegaram a um consenso, até uma hora que o próprio juiz vai falar, então os jurados não conseguiram chegar num consenso, a gente vai precisar desfazer esse júri. Então, olha só, se isso acontecer, é muito grave, porque tudo que foi gasto até agora vai ter que ser gasto novamente, porque vai ter que ter um novo júri. E no processo civil e no processo federal, como você me falar que é o criminal, ele tem um sequestro? Isso. Aí o que acontece? O juiz, ele pode sequestrar, que eles chamam, né? Sequestrar os jurados. Sim. Neste caso do Diddy, o juiz, o Subramanian, decidiu que ele não vai sequestrar os jurados. Ou seja, no final de cada dia, as pessoas voltam para suas casas e elas são avisadas que elas não podem debater nada do que foi visto, falado, né, ouvido ali. Elas não podem ter acesso a jornais, redes sociais, que elas precisam ficar à parte de tudo isso para que elas continuem, né, isentas, né, não fiquem movidas, né, vamos dizer, porque imagina um júri desse tamanho, né? A mídia não para de falar, as redes sociais só falam sobre isso. Então, elas poderiam ficar ali inflamadas ou tendenciosas. Então, o juiz alerta. Aqueles jurados todos disseram para o juiz que eles têm condição de ficarem alheios ao que está acontecendo, que eles não chegariam perto de noticiário, de redes sociais e não discutiriam. Isso é muito positivo. Por que isso está sendo feito? Aí vale a pena a gente explicar para as pessoas, porque nós tivemos no passado, em 93, o julgamento do O.J. Simpson. E não sei se as pessoas sabem, mas chegou a quase 270 dias de julgamento. Ou seja, a gente estava falando de quase um ano, né? Quase um ano as pessoas lá presas. Presas, aí você imagina, casamentos foram desfeitos e aquele núcleo de jurados ficou sequestrado.
Ou seja, é uma loucura você ficar 1 ano fora da sua vida, né? Do seu trabalho. Enfim, as pessoas têm filhos, as pessoas têm suas vidas, né? Então, e no final, o que aconteceu? Né? Aquilo acabou sendo muito negativo, porque teve um desgaste muito grande para aquele corpo ali de jurados. Então, os juízes têm preferido que as pessoas, os jurados, voltem para suas casas. E ali, vamos voltar para as pessoas entenderem, porque nós estamos com 4 semanas. Não de júri, mas 4 semanas num total, porque uma semana foi de escolha de jurados, né? Teve uma semana ali de escolha. Foram 500 nomes, né? As pessoas, elas recebem, né, uma convocação. É meio que uma loteria, né? E as pessoas recebem e elas podem, no primeiro momento, alegar alguma indisponibilidade, né? Então, tipo, eu não tenho capacidade de ser uma pessoa isenta, enfim. Mas dessas 500 pessoas, 150 estiveram lá. Aí foi feito, né, todo o começo da escolha desses jurados. A promotoria pode negar menos pessoas do que a defesa pode rejeitar mais pessoas. E aí, o que é interessante para que as pessoas entendam é que nesse momento, dentro das equipes, tanto da promotoria quanto aqui da defesa, tem pessoas que estão ali, que são especialistas em análise, né? Desde análise corporal, para entender como é que aquela pessoa vai se comportar, para saber se ele vai ser um bom jurado, não, vamos declinar desse jurado, porque ele pode trazer problema para a gente aqui. Então, porque, de novo, para que as pessoas entendam, tem uma frase que é de um jurista americano, que ele diz o seguinte: eu só preciso colocar dúvida em um jurado. Se eu ganhar um jurado, eu já ganhei tudo. E quem fala isso é Alan Dershowitz. Alan Dershowitz é um jurista, um advogado brilhante, que trabalhou inclusive no júri do O.J. Simpson. Então ele entende o seguinte: eles estão ali procurando quem é aquela pessoa que pode ficar mais favorável. Então, na escolha ali, quem pode ficar mais favorável para um lado ou para o outro. Então, isso aqui. Então, tem vários especialistas ali pensando nisso. E só para que as pessoas entendam, né, em relação a números, que isso é muito importante, quando a gente fala em transação penal, dos 100 casos que a Promotoria do Sul, a Promotoria Federal do Sul de Nova York vai trabalhar, somente 4% foram a júri. O que quer dizer isso? Que os outros 96% fizeram transação penal. Por quê? Porque a Promotoria Federal do Sul de Nova York é considerada uma das melhores dos Estados Unidos. Ou seja, se ela foi, né, com aquele, vamos dizer, com aquele corpo de denúncia, porque ela tem muita coisa na mão. Mas, em se tratando aí do Diddy, muita gente acreditava que talvez ele fosse aceitar uma transação penal, mas vamos parar aqui. O que seria uma transação penal? Eu não acho que seria proposto para ele, e nem isso não deve nem ter sido cogitado, a pena mínima, que seriam de 15 anos. Mas quando a gente para pensar, ele está com 55. 15 anos, a gente está falando que ele só sairia com 70. Ou seja, com uma idade avançada. Eu acho que deve ter chegado ali 30 anos. Ele tem 55, você imagina, ele só sairia de lá com 85. Então, é como se eles estivessem enfrentando... Porque 85 é uma pena... né, sair com 85 é uma pena longa. Né? E eu não acredito que eles devam ter dado possibilidade de condicional, nada disso. Então ele vai para o tudo ou nada. A questão é se ele vai cair atirando ou não, porque a gente sabe também que quando a gente pensa em
tudo que está sendo falado, uma organização criminosa não é composta de uma única pessoa. Já diz aí o nome, organização criminosa. Quem faz parte dessa organização criminosa? Quem são os clientes dessa organização criminosa? Quem são as pessoas que trabalharam para essa organização criminosa? Quem são as pessoas que pensam essa organização criminosa? Então, a gente está falando de muitas pessoas. O quanto essas pessoas vão ser expostas ou não, tudo isso começa a ficar em jogo ali, né? Então, você tem todo o tempo, essa informação, ela é trazida. Quem são essas outras pessoas, além do P. Diddy? Hoje, está sentado ali no banco dos réus, somente ele. A gente sabe, tem muitos outros processos cíveis junto com o nome dele, e aí a gente tem o nome de sócios da Bad Boy Records, o nome da mãe dele, da Janice, o nome do filho dele, o Quincy, nas ações cíveis. Essas pessoas vão enfrentar julgamentos criminais? Não sabemos. Que outras pessoas vão ter que enfrentar ali julgamentos criminais? Porque quando a gente fala de um caso como o dele, dificilmente vai morrer só com ele. Outros casos acabam nascendo, não com a importância do dele, porque ele é o grande nome, né? Mas não menos importantes também. Aí, para que as pessoas entendam, quando a gente teve o caso do Keith Raniere, que era o famoso coach, Sim. Aquele homem abjeto, horroroso, né? Que, na verdade, ele criou... Eu comecei a pegar raiva de coach por causa dele, né? E ele vai criar ali toda uma estrutura que depois ficou comprovada que praticamente aquilo era uma seita, mas no primeiro momento as pessoas eram levadas para aquele universo para buscar superação. Superação profissional, superação pessoal, que era isso que ele vendia, né? Ele era muito bom na arte da manipulação. E o que acontece? Lá na frente, né, a gente vai descobrir que isso tudo era só um pano de fundo para que ele pudesse ali criar a pirâmide do sexo. Então, assim, era uma coisa, era tipo um esquema de Ponzi, mais ou menos para as pessoas entenderem. Ele pegava uma vítima, e olha, o plano era tão diabólico que ele transformava a vítima em agressora, porque essa vítima tinha que trazer mais outras 9. Então, você passou pelo horror, agora você vai atrás de vítimas para sofrerem o mesmo horror que você sofreu. Tudo vendendo uma ideia de purificação espiritual, que tudo aquilo, elas estavam tendo contato com algo que praticamente era angelical, sabe? Que, enfim, na verdade ele estava... Manipulador com uma usina ao mesmo tempo. Ele estava exatamente abusando de mulheres. E ele abusou ali de atrizes... inclusive a parceira dele, olha que interessante. E todas essas pessoas, elas foram chaves muito importantes no júri do Keith, porque elas admitiram a culpa, ou seja, admitiram o dolo. Com isso, fizeram uma transação penal com a promotoria e passaram a ser testemunhas de acusação, ou seja, corroborando, trazendo as informações de que esse homem era um predador sexual. Então, elas foram muito importantes. Ele chegou a marcar com ferro quente, né? Ele dizia que ele trabalhava os 5 elementos, mas, na verdade, era o K e o R dele. Só que ele colocava ao contrário. Então, parecia que tinha uma coisa com terra, sabe? Ele criava uma mentira ali, meio espiritual, meio... né, ligado a esse universo holístico, enfim. Ele pega na fraqueza, que nem semelhante aqui ao João de Deus. Exatamente. E marcava as mulheres. Então, essas mulheres foram marcadas com as iniciais do nome dele, como você marca gado. E quando a gente fala de crime contra a dignidade sexual, desse tipo de perfil de criminoso... Muitas pessoas falam, né? Mas ele é sobre sexo, ele é um tarado. Não, é sobre poder, né? A gente está lidando com uma questão do poder. É poder sobre a vítima. É como se eu enxergasse essa caneca, e essa caneca, ela está aqui para me servir, colocar água, café, chá, para eu beber. Ah, mas a caneca não quer. A caneca não tem vontade.
Então ele vê exatamente a vítima dele da mesma forma. Você está aqui para me servir. Então você vai ser marcada, você vai ser usada, você vai me satisfazer. A mesma coisa vai estar acontecendo aqui do P. Diddy, como aconteceu no caso do Harvey Weinstein, do R. Kelly. E aí, só explicando para as pessoas a diferença do Harvey Weinstein, que muitas pessoas perguntam do P. Diddy. No caso do Harvey Weinstein, não foi colocada essas leis federais, como ele foi julgado em 2 cortes, tanto na Corte da Califórnia como na Corte de Nova York, mas todo o foco estava muito dentro de um universo dele, onde ele chamava aquelas determinadas atrizes e abusava das atrizes ali, sabe, meio que como se fosse uma cobra uma anaconda que, né, te envolve, exatamente, ele ali. E você se vê sem saída, porque você não espera que esse homem vai fazer isso. E esse homem foi o homem mais poderoso da indústria do audiovisual americano. Nenhum filme era produzido se não tivesse um beijo à mão dele. Ele foi anos executivo da Miramax e depois ele vai abrir junto com o irmão dele a Weinstein Company, que era assim. E, gente, eles lançaram assim os filmes icônicos de Hollywood. E assim, é um show de horror, mas tudo meio que mais fechado, mais, sabe, vamos dizer, mais na sombra. O esquema do Diddy era uma coisa gigantesca.